pessoal, eu sou Marcelino Fernandes da Silva. Atualmente, eu sou diretor da Faculdade Legal e coordenador da pós de Direito Público. O que me habilita a falar sobre comunicação? Durante 35 anos, eu fui militar, cheguei ao posto de coronel. E destes 35, os últimos 15 anos, eu fui porta-voz. E porta-voz de uma instituição de mais de 80 mil homens e mulheres, onde eu tinha que falar com a imprensa, falar com a sociedade sobre ocorrências. Esse é o primeiro fato. Segundo, que eu tive que fazer vários cursos de comunicação para poder me aperfeiçoar nesta área. Aliado também ao terceiro ponto, que eu sou professor de direito há mais de 30 anos. E aí eu fui vendo, enriquecendo os métodos de falar em público, falar para o público. Então, e hoje a gente tem um outro viés, que é a comunicação digital, a comunicação virtual. Então, eu quero, primeiramente, colocar a todos vocês aqui o poder da comunicação na advocacia. É muito interessante quando a gente fala isso na advocacia, porque eu aprendi com um dos maiores comunicadores, tanto o Lair Ribeiro, que tem um livro, O Poder da Comunicação, e não se apressem a anotar, que eu vou colocar aqui um slide com obras sobre esse tema, ok? Então, o poder da comunicação, Lair Ribeiro, Reinaldo Polito, sempre colocam com muita propriedade que o profissional que ganha mais dinheiro não é aquele que tem o conhecimento ou apenas o conhecimento na sua área. Por exemplo, o médico, o advogado, esses profissionais liberais. Sim, aqueles que sabem se comunicar. Eu vou sair um pouco da advocacia, já volto para ela, para que você compreenda essa questão de comunicar com pessoas na sua profissão. Então, imagine duas situações onde um paciente com uma gripe, ele entra num consultório e, nesse consultório, o médico é um médico do SUS, nem olha para a cara desse paciente, pergunta para ele, faz lá os testes vitais e dá lá uma aspirina, uma vitamina C e manda esse indivíduo para casa. Esse paciente sai dizendo o seguinte: nossa, esse médico é muito ruim, ele nem olhou para a minha cara. Ficou comigo 5 minutos e já chamou o próximo. E vamos imaginar uma segunda situação, onde esse paciente, com um plano de saúde top, chega no Albert Einstein, já é atendido numa triagem, com suco, com café, tiram lá a sua, né, medem a sua temperatura, vão aferir a sua pressão, e aí ele entra e é recepcionado por um médico em pé, fora da mesa, onde o cumprimenta, manda sentar, conversa com ele, faz o exame, coloca-se à disposição, explica a doença para ele, fica numa consulta ali de 40, 50 minutos, e no final ele dá a mesma receita, aspirina, vitamina C, e manda para casa. Ou seja, o remédio é o mesmo, a doença é a mesma. O que mudou? O respeito,
O que que mudou? A atenção. O que mudou foi a comunicação. E aí, quando agora, sim, voltando para a advocacia, o advogado de sucesso é aquele que sabe se comunicar, sim, com o juiz, sabe se comunicar, sim, com o Ministério Público, sim, com a outra parte, mas também que sabe se comunicar com o seu cliente. E aí você verá que você fará sucesso. Não tem como escapar disso. Eu gosto muito de uma metáfora onde dois pedreiros estão construindo a mesma casa. Então, são dois pedreiros, na ponta de um muro está um, na ponta do outro muro está outro, eles estão levantando este muro. E aí chega-se para um deles e pergunta: o que é que você é, o que é que você está fazendo? E esse indivíduo, sem olhar nos olhos, nem se levantar, diz assim: ué, você não está vendo? Estou fazendo um muro, colocando um tijolo em cima do outro. Sou pedreiro. E aí vai-se para o outro e pergunta-se a mesma coisa. Olá, o que você é e o que você está fazendo? Este já se posta em pé, olha nos olhos e diz: eu estou fazendo um lar, realizando um sonho que provavelmente será de uma família. Eu sou um realizador de sonhos, o sonho da casa própria. Me chamam de pedreiro, mas, na verdade, eu sou um realizador de sonhos. Existe diferença nessa comunicação? O que você acha? Com certeza. Esse segundo, logo, logo, será mestre de obras, será dono da obra, ou seja, terá efetivamente muito o que ensinar, enquanto o outro parece que nem gosta da profissão, não é verdade? Aqui eu coloco para vocês da onde eu tirei todo esse conhecimento. Então, vai ficar à sua disposição, eu vou encaminhar para você aqui, né, essa relação, né, essa relação aqui de livros, eu vou caminhar para você aqui todos esses livros para ficar à sua disposição. Eu quero dizer que, se você falar assim, olha, se eu podia falar sobre esses livros, né? Cada livro desse tem um enfoque sobre comunicação. Por exemplo, você tem, eu quero vencer o medo, eu quero ter uma comunicação mais eficiente, eu quero ser mais persuasivo, como fala aí o Robert Cialdini, que é o clássico, né, da comunicação. Então, a gente tem aqui uma relação de obras muito interessantes aqui, para que você possa se aprofundar no tema e ter aí na sua biblioteca. Vencendo o medo, né? O que é vencer o medo, né? O medo ele vence, né? Não saindo da sua esfera, porque a gente acha que a gente precisa acabar com o medo, extinguir o medo. Não, isso não é possível, você extinguir o medo. Não é possível você fazer, por exemplo, sumir o medo de altura da sua vida, ou sumir o medo de águas profundas. O que você pode fazer é saltar de paraquedas e vencer o medo. Mas o medo sempre vai existir, a adrenalina. Você tem medo de águas profundas, mas se você aprender a nadar, você vai poder sentir-se seguro nas águas profundas. O medo ele não vai se extinguir, porque, como está aí no slide, coragem não é ausência de medo, e sim o seu controle. Então, a coragem é firmeza de espírito para enfrentar a situação
emocionalmente ou moralmente difícil. Então, vencer, se colocar... Sabe aquela frase que o pessoal diz aí? Você está com medo? Vai com medo mesmo? É exatamente isso. Você está com medo? Vai com medo mesmo. Se segura, acredita, melhore a sua autoestima. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, de como vencer o medo. Eu vou passar algumas dicas para você vencer o medo nesse sentido. Então, olha só que interessante, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, no jornal Sunday Times, realizou uma pesquisa junto a 3.000 americanos para descobrir o que maior causava medo. Aí, para 41% dos entrevistados, a situação que maior provoca pavor é algo até certo ponto comum e muitas vezes necessário no dia a dia de todos os profissionais, que é o falar em público. É isso, falar em público. Então, espera aí, professor, o senhor está querendo dizer que essa pesquisa revelou que falar em público é 41%? E qual seria o segundo maior medo dessa pesquisa? Seria o medo da morte, com 34, alguma coisa por cento. Ué, 34%, que seja 35%, com medo da morte, e 41% medo de falar em público. Então, tem gente que prefere morrer ao falar em público? Sim, é isso mesmo que você está pensando. Tem gente que prefere morrer ao falar em público. Nossa, como pode isso, né? Porque nós passamos de uma condição de ouvinte, de telespectador, para uma situação de ser visto, de ser ouvido, e aí a gente vai entrar numa outra questão, que é o julgamento. Mas eu já falo sobre isso. Antes, eu quero mostrar essa estatística para você, que pensa o seguinte: eu não posso gravar porque me falta palavras, eu não tenho conteúdo ainda para me comunicar. Você sabia que a comunicação interpessoal, as palavras, são apenas 7% desta comunicação? É isso mesmo, 7%. Trabalho antigo feito pela professora doutora Virginia Chatiro, que é uma das que trabalharam, né, com a psicologia positiva, trabalharam lá no início da programação neurolinguística. Então, olha só, o tom de voz já vai, né? Quando você fala em tom de voz, já vai para 38%. É muita coisa. Então, se eu falar baixinho, se eu falar mais colocado, se eu falar com imposição de voz, ou seja, a voz, o tom de voz, interfere na comunicação até 38%. Agora, a fisiologia é imbatível. 55%. A minha face, os meus gestos, o jeito que eu olho, o jeito que eu mudo o meu semblante, minha posição dos ombros, como eu me posto para falar, isso chega a 55%. É muita coisa, né, pessoal? É muita coisa para você ter aí na comunicação, ficar preocupado com o que a palavra. É lógico que a palavra faz o sentido do 38 e do 55, mas a comunicação persuasiva, você tem que tomar muito mais cuidado com o tom de voz e com a fisiologia, porque a palavra você a mantém. A palavra você escreve, inclusive, o que você vai ler, mas a maneira pelo qual você lê fará toda a diferença. E aqui eu quero entrar nessa questão do julgamento. Nós somos julgados, observados, criticados a todo momento. Então,
você está aí me assistindo e pode estar me visualizando e, ó, o que que é aquilo que está nesse cantinho aqui? O que que é isso aqui, esse avião aqui? O que que é esse professorzinho que está deste lado aqui? Você pode estar questionando tudo, né? E até perde o conteúdo, né? Então, nós somos julgados por aquilo que a gente faz, pela nossa aparência, pelo que você diz e pelo jeito que você diz o que você diz. Eu quero que você entenda o seguinte: o que que é ser julgado por aquilo que a gente faz? Se você está num evento e você conhece alguém, se não é falado na apresentação, a pessoa pergunta. Por exemplo, você vai ser apresentado ou apresentada a alguém. Ah, essa aqui é a fulana de tal, advogada, minha amiga. Essa aqui é minha colega de escritório, a advogada fulana de tal. Geralmente, uma apresentação, você já fala o que você faz ou alguém fala por você e você é julgado por isso. Se aquela pessoa pela qual você está sendo apresentado ou apresentada teve uma experiência ruim com o advogado, ela já tem um preconceito. Ela já tem ali criado na mente dela um estereótipo. Os julgados não tem como fugir disso. Mas também nós somos julgados pela nossa aparência. Mas cuidado. Aparência, eu quero dizer adequação da aparência. O que é a adequação da aparência? Ora, eu estou falando com operadores do direito, com advogados, ou até com estudantes do direito. Então, eu coloco aqui um paletó, uma gravata, um traje forense, em respeito a você, ok? Porém, se eu sou advogado de uma multinacional e os operários dessa multinacional estão querendo fazer greve, e o presidente me chama como chefe do departamento jurídico e me diz assim: olha, eu preciso que você fale com o presidente do sindicato para evitar a paralisação. Agora, note, se eu aparecer assim no sindicato, de Mercedes-Benz, abotoadura de ouro, com o relógio Rolex, o que pode acontecer no julgamento? Aquele trabalhador, aquele presidente de sindicato vai dizer: olha lá, não tem dinheiro para nos dar aumento, mas andas de Mercedes, sapato cromo alemão, terno Armani, ou seja, já cortou a comunicação. Então, a vestimenta adequada ali é a mesma daquele que vai ter ouvido que você vai se comunicar. Uma camiseta despojada, uma calça jeans, e você faz essa comunicação visual porque nós seremos julgados também pela aparência, mas somos julgados também por aquilo que a gente diz. O que é ser julgado por aquilo que a gente diz? Se você falou uma comunicação ofensiva, tudo que você falar dali para frente, você vai colocar um bloqueio. Se a pessoa, por exemplo, ela torce para um time A e você fala sobre o time B, já criou um bloqueio. A pessoa é corintiana e você é palmeirense ou vice-versa, já criou um bloqueio porque você falou. Se a pessoa é de uma religião, você fala que é de outra, você foi julgado por aquilo que você diz. Questões políticas, você vai ser julgado por aquilo que você diz. Então, cuidado.
uma palavra lançada é como uma flecha, ela não tem como voltar mais. Então, você tem que tomar cuidado, sim, com as palavras e não entrar em assuntos polêmicos que cortam essa comunicação. Agora, dependendo da situação, coisas ruins precisam ser ditas e você tem que falá-las da melhor maneira possível. Porém, o último item é você ser julgado por aquilo que você diz, o que você diz. É pelo jeito que você diz o que você diz. Por quê? Com entonação, com fisiologia, você muda tudo. Ó, eu não falei que não foi ele que roubou o dinheiro, então, ó, eu não falei que foi ele que roubou o dinheiro. Agora, eu não falei que foi ele que roubou o dinheiro, eu não falei que foi ele que roubou o dinheiro. Note que quando eu mudo a ênfase, eu mudo totalmente o sentido. Porque a pergunta vem depois do que eu vou falar. Olha, eu não disse que foi ele que roubou o dinheiro. Então, a pergunta é, se não foi você que disse, quem disse? Olha agora, eu não disse que ele roubou o dinheiro. Ué, se você não disse que ele roubou o dinheiro, o que foi o que você disse? Eu não disse que ele roubou o dinheiro, mas se ele não roubou o dinheiro, como é que ele obteve esse dinheiro? Então, note, e você pode ir continuando isso até o final da frase, mudando totalmente o sentido. Então, a ênfase que você quer dar, você tem que tomar muito cuidado, porque muda totalmente o sentido da palavra, ok? E seguindo, eu quero falar que existem 3 níveis de comunicação: boca-ouvido, cérebro-cérebro e coração-coração. A comunicação boca-ouvido é aquela de botequim, é aquela conversa despojada ali, habilidades, né? Então, é aquela comunicação de entretenimento. Agora, a comunicação cérebro-cérebro já começa a mudar, já começa a ter conexão. Ou seja, eu falo, você presta atenção, você absorve. E a comunicação coração-coração é aquela que entra numa conexão do amor. Eu quero falar dessa palavra amor, é gostar daquilo que se ouve. Então, quando, por exemplo, eu falo de algo que você gosta, imagine uma pessoa que é apaixonado pelo time de futebol. E eu falo, sou advogado do time de futebol que ela é apaixonada. E eu começo a falar daquele time. Ali ela vai prestar atenção com paixão, com amor. E essa comunicação a pessoa nunca esquece. Vamos passar para essas 10 dicas, né? Eu quero que você anote, você me pergunte, né? Eu coloquei lá no comecinho o meu canal no Instagram, Coronel_Marcelino, pode me mandar direct, em 24 horas eu te respondo. Se eu tiver online é na hora, tá? Eu mando até, se você falar assim, olha, eu assisti a sua palestra sobre o poder da comunicação da OAB, eu vou mandar um áudio para você ver que sou eu mesmo que respondo, ok? Vamos lá, 10 dicas para vencer o medo. A primeira delas, procure dominar o assunto e a matéria. Não saber o que vai falar gera insegurança, nervosismo. Falar de improviso requer experiência. Então, para você vencer o medo, prepare o que você vai falar, para você não ter problemas aí de insegurança. Ok? Tranquilo, eu acredito que você já faça isso como advogado. Numa sustentação oral virtual, por exemplo, preparar, ler o processo, fazer citações, isso é muito importante. Se você conhece a programação neurolinguística, você vai me entender. Então, se você flexionar uma mão à outra, né, fazer esse movimento aqui,
e respirar fundo, fazer aquela respiração de yoga, aquela respiração profunda, contando até 4, pelo menos, segura um pouquinho e solta, para relaxar, para oxigenar o cérebro, e você ter uma apresentação segura. Faça esse exercício e depois você me conta o resultado. Terceira dica: procure conhecer detalhe do evento. Quem será a sua plateia e qual o nível de conhecimento que eles terão sobre o tema. Então, se você vai falar, por exemplo, de direito trabalhista para advogados, para estudantes de direito, você vai usar um vocabulário. Mas você foi convidado para dar uma palestra sobre direito trabalhista no sindicato dos trabalhadores domésticos. Então, você não pode usar lá termos jurídicos que somente nós da área conhecemos. Você precisa entrar numa comunicação para ser entendido. E aí por isso que é importante você saber detalhe do evento, ok? Vamos lá? Olha só, chegue com antecedência no local, mesmo sabendo onde fica. Se for online, fique conectado, teste os aparelhos. Se você for para um local, chegue com antecedência para você conhecer ali. Então, isso é muito importante. Ah, mas eu sei onde fica, mas você sabe se vai ter uma feira naquele dia, se vai ter uma manifestação, pode acontecer um problema no transporte. Então, evite atrasos. Isso é muito importante, porque isso traz uma comunicação negativa, chegar atrasado. Quinto, conheça o caminho da tribuna, da sala e teste os equipamentos. Seja, olha só, simpático, todos são importantes, e não use o que você desconhece, né? Vai querer usar equipamentos que você não conhece, pode dar problema. O degrau mais alto da sabedoria é a humildade, e todos são importantes. Trate bem as pessoas, porque a sua comunicação começa muito antes da palestra, se você for dar uma palestra. Ali, o respeito aos funcionários, cumprimentando as pessoas, perguntando o seu nome, isso é muito importante. Texto. Organize o que você pretende falar. Fazer tópicos, né? Facilita a concatenação das ideias. Então, aqui vai ser a introdução, aqui eu vou falar das pessoas, aqui eu vou desenvolver meu tema e aqui eu vou fazer o encerramento e agradecimento. E faço os tópicos. E você vai ver que isso vai ajudar a você, inclusive, a organizar o seu tempo. 7, encare o medo como algo natural. Tente manter a calma, mentalize que nada vai atingir, abalar o seu sucesso. Eu gosto muito dessa foto, porque tem um policial aqui fazendo a mira, avisada para um outro lado, que provavelmente pode ter um bandido, e o cidadão ali falou, não é comigo, eu não vou correr. Eu quero orientar que é bom você não tomar essa atitude, né? Você sair da linha de tiro. Mas é uma imagem que mostra muito essa questão de não vai acontecer nada comigo. E no falar em público não tem problema. Tem pessoas que não vão gostar, o hater, né? Das redes sociais, tem a figura do hater. O hater, ele é a exceção, que vai confirmar a regra. Então, encare o medo como algo natural, e se tiver com medo, aquela frase, vai com medo mesmo. Aqui eu coloquei uma foto de um antigo personagem, né? Que é o Dorico Paraguaçu, que ele falava palavras difíceis. Não seja o Dorico Paraguaçu, né? Seja um orador que se faz entender. Coloque palavras com sentido, não queira falar difícil. Erudição não significa cultura. Agora, você pode usar termos se você estiver no meio daqueles que todos entendem o que você está falando, ok? Vamos para a 9ª dica.
Não encare a plateia como sua inimiga, as pessoas são apenas ouvintes. Palestras, aulas, exposições ou painéis não são lutas. Tem gente que entra para uma palestra já achando que o ouvinte, o telespectador, ele quer brigar com você. Não, ele está lá para ouvir, né? Responda as perguntas, respeite-o e você verá que você fará sucesso em tudo que você falar, ok? A 10ª dica é o praticar, né? Vamos praticar, gente. Pratique falar em público, grave vídeos, tenha canal no YouTube. Quando houver oportunidade, seja voluntário em aniversário, batizado, formatura, velório. Eu já falei em velório, é isso mesmo. Você vai homenagear aquele que faleceu, você pode falar daquele indivíduo, o que ele representou, a passagem dele na Terra, o que representou para você. Então, e eu quero dizer para você, dessas 10 dicas, depois você olha de novo, faça isso, você vai ver que vai melhorar e muito a sua apresentação, a sua comunicação. E, por fim, comunicação virtual. O feito é melhor que o perfeito. O que quer dizer isso? Faça. Se você esperar a perfeição, você nunca vai atingir, porque nós somos seres humanos. É isso mesmo. Não existe. Sempre alguém fará melhor que você e sempre alguém fará pior do que você. Então, faça. O feito é melhor que o perfeito. Treine gravando e assistindo os seus vídeos. Grave um vídeo, assista às suas aulas, às suas palestras, faça uma sustentação oral prévia. Então, você põe lá, camarada, eu vou fazer a sustentação oral, eu vou gravar uma aqui. Pá, se você está num escritório, peça para o seu colega assistir. E aí, o que que... Ó, não fala isso, fala isso. Coloca desta forma, não coloque desta forma. Use essa conexão, use essa palavra. Então, isso é muito importante. Hoje, uma sustentação virtual que você vai fazer nos tribunais usando uma plataforma digital, você pode gravar um vídeo antes e ver como é que você fez. Depois é só você entrar ao vivo. É aquilo que o teatro faz, né? A gente ensaia a peça, ensaia a peça, ensaia a peça e depois estreia. Ok? Faça isso. Faça roteiros da sua sustentação oral, da sua aula, da sua palestra. E, por fim, leia para ter conteúdos novos. Quanto maior a sua leitura, maior o seu vocabulário, maior o seu conhecimento. Ok? Eu quero encerrar essa apresentação passando aqui para você uma reflexão, né, de um historiador, jornalista, né, também, José Ortega y Garcés. Ele dizia o seguinte: todo dizer é deficiente, diz menos que quer. E aí ele põe um ponto de vírgula e diz que todo dizer, ao mesmo tempo, é exuberante, dá a entender mais do que se propõe, porque comunicação é isso. Muitas vezes nós falamos, ao outro lado diz, mas você falou isso, não foi isso que eu quis dizer. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Não foi isso que eu quis dizer. Porque a pessoa fala uma coisa e você entende que a pessoa quis te ofender ou quis negar algo e a verdade não foi aquilo. Ela se colocou mal. Por isso que todo dizer é deficiente e todo dizer é exuberante ao mesmo tempo. Ok? Eu espero ter atendido a sua expectativa e agora é com você. Pratique, faça, fale, fale e fale, né? Coloque sempre à disposição para falar. Mais uma vez, eu repito aqui para você a minha rede social. Eu tenho canal no YouTube, Marcelino Fernandes Coronel, eu tenho também o meu Instagram, e lá você me localiza as outras, né? Facebook, LinkedIn, o Twitter, você vai me localizar. Ok? Instagram, Coronel _ Marcelino. Muito obrigado pelo convite.
Eu espero que eu tenha atendido a sua expectativa e estou à sua disposição para responder dúvidas e questionamentos. Me manda lá um direct. Força e honra e sucesso!